Oi, galera! Então, músculo estriado esquelético. Quando a gente for estudar histologia, a gente sabe que o músculo estriado esquelético é o único tipo muscular dos três que possui movimento voluntário, tá? A gente controla ele. Ele não se contrai sozinho, tá? Ele precisa receber um comando do sistema nervoso, o sistema nervoso que vai mandar ele contrair, como a gente já viu como é que funciona uma sinapse nervosa. O estímulo vem do cérebro, vai percorrer o axônio, vai abrir um canal de ligante que entra sódio aqui, vai abrir canais dependentes de voltagem aqui. Isso vai fazer com que o cálcio entre, mude o linear de voltagem do neurônio, entre então o sódio aqui no terminal do axônio também. Quando o sódio vai entrar aqui, vai liberar as vesículas que estão prendendo os neurotransmissores que estão aqui, vai liberar neurotransmissores em cima da junção neuromuscular do neurônio motor. Essa acetilcolina que foi liberada, que é o nosso neurotransmissor, vai entrar no nosso músculo. Entrando no nosso músculo, a acetilcolina vai encontrar receptores na membrana do nosso núcleo. Essa acetilcolina então vai desencadear todo o processo que a gente sabe do deslizamento da actina sobre as duas cabeças da miosina. E esse deslizamento então vai permitir que o processo da contração aconteça. Vamos estudar passo a passo, bem devagarzinho. Ele precisa receber um comando do sistema nervoso. O neurônio responsável por dar esse comando se chama neurônio, tá? Neurônio do tipo motor. Neurônio o quê? Neurônio motor. Esse neurônio motor sai do sistema nervoso central da medula espinhal, lá na nossa coluna. Esses neurônios são os axônios, né? Porque os neurônios estão aqui, né? A cabeça do neurônio, tá? Vão ter o corpo axônio deles, vão ser as nossas inervações que vão surgir da nossa medula, tá? Lá da nossa medula espinhal. Beleza, que vai até o nosso músculo. O ponto onde o neurônio encontra o músculo é chamado de junção neuromuscular ou placa motora, que é essa partezinha aqui. Estruturalmente existem três partes principais, que é o terminal do axônio, que é isso aqui, terminal do axônio. A fenda sináptica é justamente a distância do neurônio até o encontro, a junção neuromuscular do músculo. A membrana da fibra muscular, que se chama placa motora, que é a que vai ter receptores para acetilcolina. E quando começa o processo de estímulo nervoso? Para o neurônio funcionar, precisa acontecer um estímulo elétrico lá no nosso neurônio. Esse estímulo gera uma despolarização na membrana do neurônio, ou seja, o estímulo elétrico é a entrada de cálcio por uma proteína ligante, do tipo ligante. O cálcio vai entrar, vai fazer uma despolarização da nossa membrana ao longo de todo o nosso corpo axônico. Entrando cálcio no nosso axônio, tá? Canais dependentes de voltagem no nosso corpo de axônio vão se abrir, entrando mais cálcio, onde vai acontecer então um potencial de ação que vai desencadear e vai ser transmitido até o terminal do meu axônio, onde mais canais dependentes de ligante vão fazer com que o cálcio entre nesse terminal axônico, liberando então as vesículas que prendem os neurotransmissores de acetilcolina. Então, isso vai ser um canal, tá? Um estímulo que vai abrir o canal de sódio, vai abrir os canais de sódio dependente de voltagem. O sódio vai entrar na célula pelo gradiente de concentração a favor do gradiente de concentração ao longo dos canais de voltagem. Fora da célula tem muito sódio, já sabemos, então dentro da célula tem pouco, então ele entra rapidamente porque ele está sendo a favor do gradiente de concentração. A entrada de sódio torna o interior da célula menos negativo, já que para desencadear um potencial de ação eu tenho que mudar, né, fazer uma despolarização da membrana do neurônio, já que o sódio é mais positivo e dentro da minha célula é mais negativo, eu preciso que o meu sódio entre para despolarizar a minha membrana do meu axônio. Bom, a entrada do sódio torna o interior da célula menos negativo, já que é um cátion. Isso gera o potencial de ação que vai percorrer ao longo de todo o meu neurônio.
O potencial de ação é uma onda elétrica que percorre toda a membrana do neurônio. Ela se propaga pelo axônio, que é essa partezinha aqui que vem a partir do neurônio. Ele chega até a ponta do axônio, que é o nosso terminal axônico. Logo após isso, o que acontece quando o potencial chega no terminal do axônio? Quando o potencial chega na ponta do neurônio, acontece outra sequência, porque lá na ponta do neurônio, o terminal axônico também tem canais que são dependentes de voltagem. O cálcio já estão abertos, né? O cálcio vai entrar para dentro desse terminal. O cálcio faz com que as vesículas sinápticas que estão segurando a acetilcolina, né, que no caso é o neurotransmissor da junção neuromuscular ou placa motora, saiam das vesículas que estão lá dentro e vão então ser liberadas saindo por esses canais dependentes de voltagem, liberando acetilcolina, tá? Então, vai acontecer a exocitose desse neurotransmissor que está aqui dentro dessas vesículas, que tem neurotransmissores do final do terminal axônico, que pelos canais, tá? Pequenos canais dependentes de voltagem, a acetilcolina vai ser liberada em cima dos receptores da nossa fibra muscular, que estão lá para receber a acetilcolina. Exocitose é simplesmente o fato da neurotransmissor sair de dentro do terminal axônico para fora, em cima da junção neuromuscular, em cima da fibra muscular. A acetilcolina vai encontrar os receptores na membrana do músculo, tá? Porque na membrana da fibra muscular existem receptores específicos receptores nicotínicos da acetilcolina, que são esses carinhas amarelinhos aqui. Os canais iônicos dependentes de ligante, tá? São esses receptores, eu desenho eles assim, tá? Eu desenho eles assim, como receptores para essa bolinha. Só que, na verdade, eles são como se fossem proteínas transmembranares, tá? Porque eles serão canais que serão abertos também, esses receptores, tá? Esses receptores são canais iônicos que são dependentes de ligante. Quando a acetilcolina, essa aqui, ó, essa linha vermelha é a membrana plasmática da fibra muscular. Quando a acetilcolina se ligar a esses receptores de acetilcolina, eles vão se abrir, tá? Quando a acetilcolina se liga neles. E quando a acetilcolina se liga neles, o canal vai se abrir, eles vão entrar, e aí vai entrar sódio na célula muscular e a acetilcolina vai junto. Na verdade, a acetilcolina não vai junto. A acetilcolina só vai estar lá, tá? Ela só vai estar lá, ela só vai chegar lá nesse receptor de acetilcolina para abrir esses canais. Depois, ela vai ser degradada aqui mesmo, lá na junção neuromuscular. Depois que a acetilcolina foi degradada, isso vai fazer com que os canais que estavam fechados fossem abertos, como se fosse uma chave. A chave, eu não vou, né, botar a chave para dentro, eu só vou usar a chave para abrir esses portões. E aí, como os portões de sódio vão estar abertos, que eram dependentes de ligante, que o ligante era acetilcolina, então agora os portões estão abertos para o sódio entrar. Beleza. Isso ocorre pelo gradiente de concentração, então não tem esses receptores, mesmo que sejam proteínas transmembranares, não utilizam de ATP para fazer isso, eles são simplesmente a favor do gradiente de concentração, porque obviamente sabemos que tem mais Na fora do que dentro, então se tem mais aqui e menos aqui, o que está bem fora que é empurrado pelo gradiente de concentração para dentro depois que o canal for aberto pela acetilcolina. Entendeu? Beleza. A entrada de sódio vai alterar a voltagem da minha fibra muscular, vai alterar a voltagem. Como assim? Alterar a voltagem elétrica, porque se aqui era potássio e estava... Na verdade, não, né? Na verdade, potássio é um cátion, mas aqui dentro da célula a gente sabe que é mais negativo porque existem muitas proteínas produzidas pelo ribossomo que fazem com que o interior da minha célula seja mais negativo. A partir do momento que está entrando cálcio pelos canais de sódio dependentes de ligante que foram abertos pela acetilcolina, o nosso sódio vai começar a entrar e vai mudar o linear elétrico da nossa célula, porque ele vai se tornar mais positivo. Nossa célula quente, nossa fibra muscular. Quando o meu cálcio entra na minha fibra muscular, agora o músculo também vai gerar um potencial de ação, porque ele vai desencadear um potencial que se propaga por toda a fibra muscular. Essa membrana,
essa membrana plasmática da fibra muscular, ela não é membrana plasmática da fibra muscular. Assim como o retículo endoplasmático do músculo também não é retículo endoplasmático, tá? Eles vão ter um nome para que tudo que começa com sarco está relacionado ao músculo. Então, em vez da gente chamar de membrana plasmática da fibra muscular, a gente vai chamar de sarcolema, que é a membrana plasmática da fibra muscular. O nosso sarcolema, então, é onde estão os nossos receptores para acetilcolina. A acetilcolina vai lá e vai destrancar aqueles canais dependentes de ligante. Depois que ele abrir os portão, ela vai ser degradada, vai entrar sódio que chega para mudar o linear elétrico de dentro da minha fibra muscular. Isso vai fazer desencadear um potencial de ação ao longo da minha fibra muscular. Depois disso, como esse potencial vai se desencadear ao longo do meu sarcolema, eu vou encontrar algumas invaginações do meu sarcolema, da minha fibra muscular, que serão chamadas túbulos T. Esse túbulo T, ele vai estar acoplado, ele vai quase que encostar no meu retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático liso, porque eu tenho concentrações de cálcio acumuladas aqui dentro. Tá? Eu tenho concentrações de cálcio dentro do meu retículo endoplasmático liso, que será chamado no músculo, obviamente, como se não bastasse, de sarcoplasmático. Retículo sarcoplasmático. Quando esse potencial de ação que vai viajar pelo meu sarcolema chega aqui no meu túbulo T e passa por aqui, isso vai fazer com que essas ondas, tá, de eletricidade, né, essa sinalização, faça com que o meu retículo endoplasmático, que é especializado no músculo, que a função dele é armazenar cálcio, tá? Se eu falei que aqui estava acumulado, tá? Entrou sódio. O sódio mudou o potencial de ação. Então, mudou a questão elétrica da célula, mudou a eletricidade da minha célula, da minha fibra muscular. Essa onda elétrica viajou pelo meu sarcolema, que é a membrana plasmática da minha fibra muscular, e esse sinal foi passado pelo meu túbulo T, que é uma invaginação do sarcolema do meu fibra muscular, que vai emitir sinais para o meu retículo endoplasmático liso do músculo, que se chama sarcolema, onde lá dentro eu tenho cálcio acumulado. O meu cálcio que vai ser responsável pela minha contração muscular. Então, eu vou mandar, esse túbulo T vai mandar que o meu retículo sarcoplasmático faça liberação de cálcio. Porque quando o potencial de ação que estava viajando pela membrana plasmática da fibra muscular, que na verdade é o sarcolema, né, sarcolema que a gente mudou o nome dele, ele tem sensores, os túbulos T, tá? Tem sensores que vão fazer, tá, que detectam essa voltagem desse potencial de ação. Isso vai abrir canais de liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, porque ele também tem canais de liberação. Isso vai fazer com que ele libere cálcio para dentro do meu citoplasma, tá? Ocorre a liberação massiva de cálcio para o citoplasma da fibra muscular. Como que o cálcio vai gerar essa contração muscular? Porque dentro da minha fibra muscular, como a gente já viu, eu tenho 3 filamentos que formam um sarcômero. Eu tenho uma miosina, meia actina e meia actina, que na verdade são um desenho muito chulo, porque uma miosina ela parece um negócio assim e um negocinho assim. E aí eu vou ter uma actina em cima dela, tá? Uma actina em cima dela aqui, meia actina em cima dela que parece um colarzinho de pérolas assim, e aqui outra, tá? Quando o cálcio chega lá, o cálcio tem receptores para uma proteína que é a troponina, tá? A troponina vai identificar e a troponina tá lá. A gente que a troponina é uma songamonga. A troponina é uma songamonga e em cima dessa songamonga tem tropomiosina. A tropomiosina tem receptores para esse cálcio que está chegando ali em cima da minha fibra muscular, e a tropomiosina vai fazer com que eu retire, eu puxe a troponina, que é o que está protegendo a minha fibra de actina para não encostar na minha miosina, ele vai fazer com que ele puxe. E aí, então,
a troponina vai pegar e vai puxar essa camadinha aqui para o ladinho. Nesse momento que ele tirou de cima da minha quitina essa troponina, né? Vamos desenhar de novo. No momento que foi retirado de cima, eu vou permitir, então, que a minha miosina, que ela tem várias coisinhas assim, ó. Várias coisinhas assim, ela parece uma escovinha de pentear extensão de cílios. Ela vai se enfiar aqui, nessas fendas, mas ela não vai encostar, ela só vai, ela mesmo, o corpo dela não vai encostar, mas esses prolongamentos da miosina vão encostar nas fendas da quitina. E isso, esse encostar, tá? Porque elas não se encostam, porque elas estão seguradas pela linha Z aqui, tá? Elas não se encostam, mas isso aqui que vai fazer a contração. Depois que o cálcio foi utilizado para fazer a contração muscular, isso aqui vai voltar para cá. Entendeu? Beleza. Então, o cálcio vai dentro da fibra muscular fazer esses filamentos contráteis do músculo, que é essa troponina, chamada outra miosina, que normalmente bloqueia a ligação de actina da miosina, daí quando o cálcio é liberado, ela se liga à troponina. Aí isso muda a posição da tropomiosina, porque vai puxar a troponina para fora para que a miosina consiga se ligar à quitina. E aí, quando isso acontecer, isso vai formar uma ponte cruzada de actina-miosina, tá? Quando ela se ligar, tá? Quando ela se ligar, quando a miosina se ligar, né? Botar esses prolongamentos dela aqui para cá, que eu não sei, não é prolongamento, é outro nome, mas enfim, se chama ponte cruzada de actina-miosina. Aí, quando voltar pro lugar, né? Quando ela voltar pro lugar, acabou a contração. Aí, qual que é o papel da ATP na contração? A contração muscular vai depender desse ATP, porque a miosina que está ligada na quitina ocorre o golpe de força. O filamento vai deslizar, o ATP vai se ligar na miosina, a miosina vai se soltar, o ATP vai ser hidrolisado, ou seja, quebrado em pedaços, e a cabeça da miosina vai se reposicionar. Esse processo que eu desenhei. Esse ciclo vai se repetir milhões de vezes, isso gera um encurtamento do sarcômero, que tu não entendeu, isso aqui é um sarcômero, tá? Isso aqui é um sarcômero. E aí, como contrai o sarcômero vai diminuir de tamanho, e se eu diminuir de tamanho, eu tenho uma contração muscular. Depois, como é que o músculo vai relaxar? Para acontecer a contração, duas coisas precisam acontecer. A acetilcolina precisa desaparecer. Então, na fenda sináptica, lá quando eu desenhei um neurônio, lá e aqui está o sarcolema. Na fenda sináptica, aquela acetilcolina que está sendo liberada para todo o processo, né, para a acetilcolina entrar abrir os receptores de cálcio e papapá, essa acetilcolina precisa ser desaparecer. Então, na fenda sináptica também vai estar lá, né, só esperando a espreita, só de bizu nessa acetilcolina, para que depois da contração muscular, ela vai lá, ela vai caminhar até lá e vai degradar, vai pegar, fagocitar, não fagocitar, mas acho que ela vai pegar essa acetilcolina, tá? E ela vai quebrar essa acetilcolina lá dentro dela em colina e acetato. Assim, os receptores deixam de ser estimulados, ou seja, os canais que estavam dependendo que estavam deixando o cálcio entrar, que foram abertos pela acetilcolina, vão se fechar ao longo do tempo. Então, o cálcio precisa voltar para o retículo. Lá dentro, depois que o túbulo T, né? Depois que o túbulo T tinha mandado o cálcio sair do retículo sarcoplasmático, eu vou precisar que aquele cálcio que saiu no meu citoplasma volte contra o gradiente de concentração, porque aqui ainda tem muito, volte contra o gradiente de concentração para dentro do retículo sarcoplasmático. Então, ele é transportado de volta para o retículo sarcoplasmático, porque existe uma bomba de cálcio que está na membrana do meu retículo sarcoplasmático, tá? E aí, essa bomba, que é contra o gradiente de concentração, óbvio, porque não tem motivo para chamar de bomba se não é contra o gradiente de concentração, vai gastar ATP, e mesmo que já tenha muito cálcio dentro do retículo, a bomba vai empurrar mais cálcio para lá, porque eu não posso manter esse cálcio dentro do meu citoplasma, senão eu vou continuar mantendo a contração, que é o que eu não quero. E daí, quando o cálcio sai do citoplasma,
ele se solta da troponina e a tropomiosina vai voltar a bloquear, né? Como eu falei, como eu já tinha desenhado. Depois que o cálcio sai daqui, a tropomiosina vai voltar para cima da quitina e vai impedir que a miosina encoste na quitina e aí não vai ter mais contração muscular. E assim o músculo relaxa. E por que parar de liberar acetilcolina pode matar? Porque todas as nossas junções neuromusculares, ou seja, a conexão do nosso neurônio motor com a nossa fibra muscular, a gente precisa disso. Porque se a gente não liberar acetilcolina, a gente não tem contração do músculo. O que é a nossa contração do músculo? A gente não vai fazer a contração, a gente não vai piscar, a gente não vai se mexer, a gente não vai ter força, a gente vai ter fraqueza muscular, a gente vai ter dificuldade de deglutição, a gente não vai conseguir manter os olhos abertos, porque para o olho aberto ficar aberto eu vou ter que contrair. Série de dificuldades de fraqueza muscular, porque se eu tenho uma degeneração, seja da minha acetilcolina, se eu não estou liberando acetilcolina, problema. Se eu tenho uma degeneração nos receptores da minha acetilcolina na minha fibra muscular, também eu tenho problema, que é a minha astenia graves. Mas enfim, os músculos esqueléticos, se eu não tenho a liberação de acetilcolina, os músculos esqueléticos, além de eles pararem, como por exemplo o músculo responsável pela respiração, porque se tu não entendeu, a gente pode trancar e pode continuar respirando. Então, mesmo que a gente precise, seja essencial a gente respirar, nossa respiração é uma coisa voluntária. Então, o que vai acontecer? Se eu não tenho a liberação, se nossas junções neuromusculares, nossos neurônios motores, por alguma aventura degenerativa, pararem de liberar acetilcolina, eu vou morrer, porque o meu diafragma, eu não vou conseguir contrair o meu diafragma. Isso ocorre, então, a paralisia respiratória. O coração continua batendo. Por quê? Porque ele é músculo cardíaco, ele não é músculo estriado. Eu não tenho controle sobre o meu coração. Ele vai continuar batendo, mas quem que não vai oxigenar ele? O meu pulmão, o meu diafragma, o funcionamento do meu músculo esquelético. Se eu não conseguir ter acetilcolina para contrair o meu diafragma, eu não respiro e aí eu acabo sem a respiração, morrer por falta de oxigênio. Outra coisa problemas que podem inibir a própria acetilcolina ou os receptores de acetilcolina. A gente descobriu uma coisa que se chama toxina botulínica, tá? Que é produzida por uma bactéria, tá? Uma bactéria que se chama Clostridium botulino, que produz a toxina botulínica e ela age bloqueando a liberação de acetilcolina do neurônio. Ou seja, essa toxina, quando o meu neurônio motor está querendo liberar acetilcolina, essa bactéria vai lá e impede que essa liberação de acetilcolina aconteça, explicando de uma maneira bem simples, porque isso é mais complexo do que parece. Então, ela vai bloquear a liberação de acetilcolina do neurônio motor, e sem acetilcolina o músculo não recebe esse comando e ocorre a paralisia flácea. Isso causa a doença do botulismo, porque a bactéria, é difícil a gente ter essa doença, mesmo que muito perigosa, porque ela vai matar, entendeu? Ela cresce sem oxigênio. Então, alimentos mal conservados, enlatados, esse é o perigo. Por isso que é bom sempre ferver e aquecer bem em conservas caseiras, tá? Ok, outra coisa. A gente usou, como ele é um paralisante, a gente usa Botox. A gente usa toxina botulínica em poucas quantidades, em dose controlada, porque ela provoca paralisia muscular localizada, ou seja, em uso estético diminuir rugas, pode ser usado nas nossas ATMs lá para diminuir o bruxismo, os espasmos musculares, as distonias, a gente pode aplicar toxina botulínica caso as mãos fiquem muito contraídas, né? Enfim, dores musculares intensas. Outra droga também que é importante saber é uma droga indígena, curare, que vem através de uma folha, de uma planta. É uma toxina vegetal usada por povos indígenas para caça. Ele bloqueia os receptores, agora diferente da toxina botulínica, que a toxina botulínica inibe a liberação de acetilcolina pelo neurônio motor. E o curare destrói os receptores
de acetilcolina da fibra muscular. Muscular esquelética, né? Que é o que a gente está estudando. Ok, isso vai gerar... Como a acetilcolina não é liberada, ela não consegue agir, isso vai gerar paralisia muscular. Hoje a gente deriva do curare e são usados como relaxantes musculares em anestesias, né, nas cirurgias, mas só pode ser usado com ventilação mecânica porque elas podem parar a respiração. Outro problema também que é uma doença autoimune, ou seja, quando o corpo decide atacar o próprio corpo. Doenças autoimunes, como por exemplo a miastenia gravis, que o sistema imune produz anticorpos contra os receptores de acetilcolina na junção neuromuscular, ou seja, na conexão terminal axônico com a fibra muscular, onde ele vai liberar acetilcolina lá para os receptores. Esses receptores de acetilcolina que na verdade iriam receber acetilcolina para que eles se abrissem e o sódio conseguisse entrar para acontecer a contração muscular, ele vai lá, tá? A miastenia gravis é uma doença autoimune que vai produzir anticorpos que vão lá e vão destruir esses receptores de acetilcolina que estão lá. Então, cada vez menos eles existirão, fazendo com que a passagem de acetilcolina e a contração muscular aconteça cada vez mais fracamente e menos rápido, demorando mais. Então, os receptores vão ser destruídos, o estímulo nervoso fica mais fraco, então fraqueza muscular, pálpebra caída, dificuldade de mastigar, dificuldade de engolir, dificuldade de sorrir, fadiga muscular progressiva. Então, o que vai acontecer? Além, né, de eu ter que tomar inibidores da acetilcolinesterase, que é a enzima que está esperando lá para digerir, né? Pegar e acabar com a acetilcolina quando liberada. Quando depois de eu fazer a contração, tem aquela enzima que vai pegar a acetilcolina que está lá, né? Sendo liberada pelo meu neurônio motor que está lá, fazendo a conexão com os receptores de acetilcolina para abrir os canais de sódio para a contração acontecer. Eu vou ter que tomar remédios que sejam inibidores daquela enzima que vai pegar a acetilcolina, porque aí a acetilcolina vai ficar mais tempo lá, já que eu tenho poucos receptores, e não está funcionando da forma que deve, né, porque não está passando a acetilcolina na velocidade que deveria, porque eu estou faltando receptores, ou seja, se eu tinha 17 portas e eu fechei 7, agora eu só tenho 10, mas eu ainda estou produzindo a mesma quantidade de acetilcolina, porque a miastenia grave faz problema nos receptores e não nas junções, e não no meu neurônio motor. O meu neurônio motor continua produzindo a mesma quantidade de acetilcolina, mas a minha acetilcolina continua tendo a mesma meia-vida. Então, se eu tenho menos portas, ou seja, eu tenho menos receptores para acetilcolina, então, obviamente que vai demorar mais para passar e essa meia-vida não vai bastar. Então, eu preciso que, mesmo que existam enzimas que vão acabar com a minha acetilcolina, eu preciso inibir essa enzima, que é a acetilcolinesterase. Eu preciso inibir a acetilcolinesterase para que a acetilcolina viva mais tempo ali que tenha mais tempo para se conectar com os meus receptores na minha fibra muscular, para que a minha contração aconteça. Então, além de inibidores da acetilcolinesterase, eu vou ter que tomar imunossupressores que vão diminuir a produção dos anticorpos que estão querendo atacar os meus receptores. Então, tá. Ok. Assim que acontece a contração e a excitação da fibra muscular e do músculo esquelético. A homeostasia do cálcio. O cálcio é um íon extremamente importante para o corpo, que a gente viu que ele faz a transmissão nervosa, coagulação sanguínea, funcionamento cardíaco, secreção celular, contração muscular. Então, aproximadamente, quando a gente vai fazer um hemograma, quando a gente vai fazer um hemograma, é normal que o nosso cálcio esteja em 9,6 miligrama por decilitro, ok? Essas com variações mínimas. Se o nosso cálcio já estiver em 9,4, o nosso corpo vai perceber. Em situações de hipocalcemia, o que vai acontecer? Em situações de hipocalcemia, o nosso sangue que está com hipocalcemia vai passar pelas nossas
pela nossa tireoide, e na nossa tireoide tem 4 glândulas, que são as nossas paratireoides. Se eu estou com cálcio baixo no meu sangue, no sangue que passa nas nossas paratireoides, vão fazer a liberação de um hormônio que se chama PTH. Quando esse PTH vai circular todo o nosso corpo, e quando ele chegar lá, quando ele chegar lá nos nossos ossos, ele vai fazer 3 funções. Primeira, no tecido ósseo. Ele vai dizer para o nosso osteoblasto, que está na periferia do nosso tecido ósseo, osteoblasto. Eles estão responsáveis por secretar matriz. Vai dizer para o nosso osteoblasto mandar um recadinho para o nosso amigo osteoclasto, que é o nosso macrófago do tecido ósseo. O osteoclasto, dentro dele, ele possui lisossomos, que são enzimas digestivas. Ele vai lá no osso e o osteoblasto, tá? O osteoblasto tá aqui. Ele parece um tecido epitelial no osso, tá? Esse aqui é o nosso tecido ósseo. O osteoblasto vai lá, tá? O PTH vai lá e vai sussurrar. PTH vai lá no osso. E aí vai mandar esse osteoblasto falar pro osteoclasto, que tá aqui enfiadinho também perifericamente, ele também tá enfiadinho aqui, vai mandar o osteoclasto fazer a reabsorção óssea. Vai pegar e vai quebrar alguns minerais, né, que são de questões iônicas, né? Como que eu vou falar isso? Inorgânicos, minerais inorgânicos, são cálcio e fosfato. O osteoclasto vai pegar esses cálcios, esse cálcio que está mineralizado junto com esse fosfato e vai mandar para a corrente sanguínea, e assim então eu tenho a volta da homeostasia, porque já que foi liberado cálcio no meu sangue numa situação de hipocalcemia, eu tenho a volta da minha homeostase, porque existe agora cálcio no meu sangue. Beleza. E numa situação de que eu estou, em hipercalcemia. Se o meu nível normal aqui é 9,6, agora eu estou com 9,8. Ô, meu cálcio está muito alto, tem algum problema? Por que meu cálcio está muito alto? Eu estou fazendo reabsorção óssea demais? Será que eu estou na menopausa e o estrogênio está fazendo com que a reabsorção óssea demais aconteça? É perigoso eu estar com muito cálcio no sangue, porque, né, eu posso estar tendo uma osteoporose, onde o meu osteoclasto está reabsorvendo sangue, está absorvendo cálcio demais dos meus ossos, e por isso que eu tô com uma hipercalcemia. Pode ser? Ou eu tô tendo problemas renais, onde o meu fígado não tá liberando o cálcio que está no meu sangue direito, ou está acumulando demais. Porque se eu acumular cálcio demais no meu tecido renal, eu vou ter cálculos renais que vão ser uma mineralização do sódio que está lá, quer dizer, do cálcio que está lá, e não é interessante para mim. Então beleza. Em uma situação de hipercalcemia, o meu sangue, que está com uma grande quantidade de cálcio, vai passar pelas minhas glândulas da minha tireoide também, só que não com as paratireoides. Agora, as próprias glândulas tireoides, que são as células T da tireoide, que são alguns grânulos que estão aqui, vão liberar um hormônio que se chama calcitonina, que vai ser responsável por vão querer baixar o cálcio do meu sangue. A calcitonina, então, vai chegar lá, né, através do meu sangue, vai chegar no mesmo lugar, vai chegar no meu osso, tá? Porque é interessante que ele se mantenha no lugar, mas também é dizer para os meus rins, ó, libera o cálcio que tu tá absorvendo, tá? Isso vai fazer com que a calcitonina vai estimular os meus rins a tirar cálcio que eu estaria absorvendo através do xixi, e também vai inibir que os osteoclastos funcionem, fazendo com que diminua a reabsorção óssea e o meu osteoclasto fique quietinho no lugar dele, para que ele não faça e nem tire minerais que estão no meu osso. Em adultos, isso tem um papel menor, tá? A calcitonina funciona mais... ela acontece mais em crianças, tá? Essa liberação. Ok, mas o que acontece mais? O que é mais comum?